Olha, assim, no que eu vivo hoje é a sensação de liberdade, de ser dono, de ter as rédeas da vida nas mãos. E essa liberdade é o que não tem preço. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. CVM Cash Premium. CVM Cash Premium é uma live especial que eu faço com um aluno ou aluna do CVM. Na verdade, um mentorando ou a mentoranda do CVM, tá? E o grande objetivo é entrevistar esse médico para que ele conte a sua jornada dentro do nosso grupo de mentoria e, obviamente, também utilizando as técnicas do nosso método, o método CVM, Círculo Virtuoso da Medicina. São médicos que vivem predominantemente ou exclusivamente atendimento particular, faturando acima de 25 mil por mês e, mais importante do que isso, exercendo a medicina como sempre sonharam, fazendo a diferença na vida dos seus pacientes, tendo mais qualidade de vida e muitas outras coisas. Então, para você que quer se inspirar, que quer conhecer médicos, né, quer saber o que eles fizeram, quer saber os segredos desses médicos, essa live é para você. Dito tudo isso, deixa eu chamar aqui o meu convidado de hoje. Hoje eu vou falar com o Dr. Gui Gama. Boa Fala, meu noite, boa amigo, noite a boa todos. noite. Meu amigo, como já é de costume, é uma tradição já aqui nesse tipo de conteúdo do CVM Cash Premium, eu preciso primeiro validar que você está apto para fazer parte dessa live. Não é qualquer um, não é qualquer. Ah, deixa, eu posso fazer um CVM Cash Premium? Não, não é assim, não é. O negócio tem os pré-requisitos. Então, doutor Gui Gama, deixa eu lhe fazer então a primeira pergunta. Hoje, você vive predominantemente ou exclusivamente da renda do seu consultório Sim, particular? uhum. Sim ou não? Segunda coisa, isso quer dizer então que você hoje não depende da renda vinda de plantões, clínicas populares, plano de saúde ou serviço público. Se você atua hoje, eu sei onde você atua, é porque você Isso, quer, não é correto. porque você Uhum. precisa, correto? E só para deixar claro, você atingiu esses objetivos utilizando as técnicas do método CVM, participando da Correto, mentoria CVM, corretíssimo. correto? Beleza. Dito tudo isso, então, meu amigo, você está apto para a gente começar esse bate-papo aqui. Eu queria pedir para você se apresentar, colegas, né? Fique à vontade para também dizer, se apresentar e dizer como que você conheceu, ou onde ou quando o CVM. Perfeito, Sino. Obrigado pelo convite mais uma vez de estar aqui para participar, aprender junto, contribuir. Meu nome é Gui, tenho 42 anos, sou coloproctologista, sou formado na Universidade Federal de Alagoas, formei em 2004, tenho 18 anos de formado já, maioridade, né? Fiz três residências, estamos de maioridade profissional, né? 18. A juventude e a experiência já vão se encontrando, né? Como muita gente dizia, né? Já é uma fase Pô, muito boa. E fiz três especialidades médicas, as três em São Paulo, capital. Fiz cirurgia geral, em São Paulo, Hospital do Mandaqui. Fiz depois coloproctologia no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. E depois fiz especialização em endoscopia digestiva, também em São Paulo, capital. Passei 9 anos lá em São Paulo, uma época de muito aprendizado, muita experiência. Depois tive a oportunidade de retornar aqui para minha cidade, Maceió, e estou aqui desde 2015, né? Exercendo a medicina aqui na cidade que eu nasci. Na terrinha, na isso. terrinha, né? Terrinha boa. E como é que você conheceu o CVM, meu amigo? Como é que você Bom, me Sidney, conheceu o durante a CVM? pandemia 2020, que teve o lockdown, teve tudo fechado, consultórios fechados, as coisas estavam tudo meio paradas. A única coisa que estava rodando era praticamente o serviço público, que eu ainda tenho um vínculo federal. Eu comecei a buscar conhecimento sobre, na verdade, eu fui atrás de conhecimento sobre o marketing médico. Eu já tinha uns colegas que estavam devagarzinho, aparecendo mais no Instagram, no Facebook, começando a usar as ferramentas digitais, e eu ia acompanhando, ia conversando com eles, a gente ia namorando a Uhum. ideia e a gente estava com tempo disponível. Comecei a utilizar esse tempo para algo útil, para começar a aprender esse novo conhecimento. Fomos atrás da internet, fui olhar os cursos, teve um certo gatilho que me fez eu me mexer muito rápido. Às vezes a gente diz que coisas pequenas, não, vou mandar um videozinho pro colega ver o que é que ele acha. E a gente às vezes não tem ideia do quanto às vezes um videozinho de 4 minutos que você manda pode mudar a vida de uma pessoa. Tem um colega muito próximo meu, que foi colega de faculdade, que é nefrologista aqui em Maceió, que ele estava entrando no mundo dos negócios, a esposa era dentista, eles estavam montando uma franquia, né, de serviço odontológico, e ele fez um curso com um coach famoso. Né? Ele fez um curso presencial, mesmo acho que
estava para estourar a pandemia e ele me mandou um trechinho desse curso que o coaching falava, né, que você que está achando que se garante, né, que está com anos e anos, está acreditando que vai continuar tudo do jeito que está, olha, até 2015, tudo que você aprendeu, que o pessoal lhe ensinou, de acorde cedo, seja o melhor que for, faça mestrado, doutorado, se especialize, atenda da melhor forma, que vai ter um boca a boca, e é assim mesmo, é aos pouquinhos, 15 anos, depois de 20 anos, você vai poder ir selecionando o que você faz. Tudo isso até 2014, 2015 foi verdade. Depois de 2015, isso foi por água abaixo, porque você pode dominar tudo isso, ser o bam da especialidade, ter pós-doctor, mas se você não domina as ferramentas do mundo atual, que o mundo mudou muito, principalmente a pandemia só acelerou isso, vai chegar alguém que acabou um R4, R5, muito menos tecnicamente preparado que você, mas que domina essas ferramentas, e essa pessoa pode te engolir depois com o tempo igual um tsunami. Isso aí, para mim, foi aquela virada de chave. Eu digo, não, tenho que me mexer. A gente está num pause no mercado, o mercado está em pause na pandemia. Eu estou com tempo livre, eu vou atrás. Eu fui achar respostas e eu posso dizer que eu fui achado por vocês numa coisa que depois eu fui descobrir, que era o famoso tráfego. Tráfego pago, por sinal. Descobri o CVM. E casou, como eu já falei em outros encontros nossos, casou 90% a 95% com o que eu estava procurando. A proposta inicial de vocês, eu fui descobrir vocês uma semana, acho que era uma sexta, na segunda ia começar o workshop do curso do CVM. Entrei de cabeça no workshop, me identifiquei, objeção 0,1% de entrar. Foi mais ou menos isso. E eu lembro que você, além de ter entrado na turma 6, você trouxe o Anderson. Eu não esqueci do Anderson. Eu digo, olha, isso. Seu colega cirurgião. Encontro ele toda também, quarta-feira no hospital universitário. E é meu vizinho de rua, inclusive. Grande amigo, grande colega. Cara, eu lembro dessa época aí porque a gente lembra das coisas, principalmente, né, Gui, quando elas têm um impacto emocional, né? Por exemplo, esse vídeo aí, ele gerou um impacto emocional em você. E eu lembro da sua entrada no CVM, junto com o Anderson, porque eu lembro que foi uma época que a gente foi a primeira vez que a gente viajou depois que teve a pandemia. Vocês entraram eu acho que foi em setembro, final de julho para agosto, 2000... mais ou menos isso. Entre agosto e setembro, foi. Eu lembro que eu estava em Porto Seguro, na Bahia, falando com o Anderson. Eu lembro disso. Meu amigo, mas vamos lá. Como você bem disse, né? A gente já acho que essa é a nossa terceira live e essa jornada, né, até você entrar no CVM, a gente já explorou em outras lives. Hoje eu queria ser mais cirúrgico. Pode ser. Me permite o trocadilho. Até por conta... Hoje eu quero abordar um pouco mais a mentoria, porque pode parecer que é uma coisa por acaso, mas cada vez que você fica mais próximo da gente, você sabe que nada é por acaso, né? A gente faz tudo é estratégico. Então, você foi um dos médicos da mentoria CVM 2022 que mais tiveram resultados. E não qualquer tipo de resultado, um resultado com consistência e várias outras coisas. Então, eu queria explorar um pouco disso. Mas antes, eu queria fazer uma pergunta, eu vou fazer algumas perguntas importantes. Então, a primeira pergunta para você lá atrás, quando você assistiu, você rolou essa parada de tipo, alguém falou alguma coisa que você disse, cara, eu quero isso pra mim, eu quero fazer isso. Rolou alguma coisa nesse sentido, Sidney, não? Eu fui da turma 2020, né? Terminei o curso, absorvi tudo que eu podia absorver até o final de 2020. E eu procurei praticar durante o ano de 2001 tudo que eu aprendi 2021. Eu não entrei na mentoria de cara. Eu fui, vamos dizer que eu fui com gás, mas fui com gás, mas fui sozinho. Continuei acompanhando vocês, acompanhei gente que às vezes nem fora da unidade da área de saúde, né? Acompanhei, por exemplo, pessoas que falam de planejamento estratégico, pessoas que falam de empresa, ampliei o meu conhecimento sobre o marketing geral, leio Flávio Augusto, né? Aqui os livros, olha aqui, vamos começar. Promessa é dívida. Foi espanhol. Isso aí. Esse aí, meu amigo, achei na livraria, livro é poderoso. Vamos começar. Propósito, mas enfim, né? Desculpa. Mas eu percebi que realmente quando você caminha sozinho, com mais a correria, só acompanhando, né? Às vezes participando, fazendo perguntas, tudo, você não tem aquele poder de tomar as decisões que você tem que tomar. Por mais que eu tenha um perfil planejador, executor, né? Descobri isso com as aulas da coaching, na imersão, com a Clarite.
realmente você tende a travar em algumas decisões, você procrastina, você tem dúvida e não tem aquela pessoa do lado para discutir, né? E isso me fez no final do ano, tomar a decisão. Digo, não. E tive os resultados próximos de quem estava na mentoria, né? O colega coloproctologista Alino, eu sempre que encontrava Alino conversava, não, tá sendo bom, a experiência boa, né? Hoje eu teria entrado lá em 2020. Nada que a gente, nenhum caminho que a gente segue, assim, se perde, né? Eu acho que eu fui daquele tipo que tinha que pagar para ver, Total. né? E adquirir outras experiências, fora também da mentoria CVM, fui aprender marketing geral, fui aprender outros conhecimentos em 2021, mas eu senti que algumas decisões que eu tinha que tomar, algumas atitudes, alguns nortes que eu tinha que tomar na carreira profissional, eu precisaria estar com acompanhamento. Precisaria com alguém junto, com alguém que eu pudesse tirar dúvida, com um grupo, né? Um grupo eu considero fundamental. Eu digo, muita coisa eu consegui avançar lá naquela questão dos investimentos financeiros, porque eu estava todo plantão da quarta-noite com gente falando muito. Eu já vi lá atrás o poder do grupo. E eu estava vendo que a mentoria tinha, né? Além disso, além da imersão, além do conteúdo, além do material, tinha esse poder do grupo. Então, para mim, foi um diferencial muito grande que eu identifiquei, mesmo sem estar participando, e eu acho que foi um principal. Além do trabalho de vocês, eu vi os avanços que o CVM os rumos e os avanços que o CVM foi tomando em 2021, e essa questão de realmente reconhecer que quando você vai acompanhado, a escalada é muito melhor, muito mais rápida, né? Muito mais extensa do que quando você vai sozinho. Tem uma frase que fala assim, né? Que, tipo, quando você quer ir rápido, você vai sozinho. Quando você quer ir longe, aí você vai acompanhado. O poder, isso vale para tudo na vida, né, Gui? Tipo, por exemplo, para os investimentos, né? Para quem quer emagrecer, para quem quer, cara, para tudo. A gente só chegou no nível de evolução que a gente tá, Gui, porque hoje a gente está aqui fazendo uma live com a tecnologia, mas lá atrás, meu amigo, foi uma fogueira que propiciou que a gente chegasse aqui e as pessoas se ajudar, né? Se acolhessem. Então, o grupo, ele tá na base da pirâmide da nossa sociedade, né? Gui, e aí eu preciso te perguntar, meu amigo, porque assim, o CVM já não é um investimento baixo, né? O programa CVM, o curso. E aí na mentoria, pra gente, é um ticket alto também. Como é que foi para você tomar essa decisão? Porque esse é disparado a maior objeção, né? Se lá no CVM você teve 0,1%, aqui eu acho que a objeção foi um pouquinho maior, não foi não? Foi uns 2 para 5%, mas a gente vê o resultado que você já teve no curso, né, em 2020, somado ao resultado que eu tive praticando o curso, mesmo sem estar com tanto acompanhamento em 2021, né? A prova social, né? A Aline estava na mentoria, a gente sempre estava conversando, o paciente outro, e a mentoria, não, tá assim, assim. Para mim está sendo bom por isso, 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 e a gente vai absorvendo, né? Vai vendo também, acompanhava, né? As aulas de comunidade CVM, quem estava na mentoria, né? Eu digo, hoje eu teria entrado lá em 2020. Tudo é experiência, tudo é válido. Eu aprendi outras coisas em 2021, como eu disse, mas eu fui vendo quem estava na mentoria, quem estava acompanhando, né? Além de ter feito o curso, quem estava na trajetória e o quanto que essas pessoas, os relatos, a progressão dessas pessoas, tudo constitui uma prova social que isso vai diminuindo e muito a objeção. Que a gente sabe é um ticket alto, mas já tinha aquela perspectiva da entrega alta também na mentoria. Né? É aquilo que a gente fala, né? A gente tá sempre melhorando, né? Tá no nosso DNA melhorar sempre. E aí, Gui, como você é do mundo das finanças, eu preciso aproveitar isso a meu favor. Para quem não sabe, o Gui é o nosso jovem aposentado do CVM, é a nossa referência em investir. É uma pessoa que tem a pele em risco, skin in the game, então já tem independência financeira. Então, assim, o Gui é o exemplo de médico de que é possível você ter os dois ativos, segundo Robert Kiyosaki, né, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, os dois ativos que as pessoas ricas mais investem. O Gui é um exemplo. O Gui tem um ativo que é um negócio, né, que é o consultório particular dele, que hoje traz essa fonte de renda para ele, e tem os investimentos, que é fazer o dinheiro trabalhar para ele. Então, você pode bater no peito, meu amigo, e dizer que você, por exemplo, está lá no HU para poder realmente ajudar, para contribuir porque você quer, porque você, né, pô, lá você é preceptor, lá você atende, né, pessoas de baixa renda.
Cara, eu acho isso muito massa. Porque tem gente, né, Gui, que fala assim, pô, mas eu não me conecto muito com o CVM porque eles falam de viver só de particular. Eu não quero viver só de particular, pô. Eu gosto do SUS, eu gosto do meu vínculo, gosto de fazer meus exames pelo plano, porque para mim faz sentido, que ainda é o seu caso, você ainda atende, né, alguns planos porque você faz seus exames. E, cara, eu não posso deixar de falar isso porque você não se move pelo dinheiro. Você construiu a sua independência e a partir disso você toma decisões baseadas, cara, no que faz sentido para você, que faz sentido para sua família aí, né, para o seu conselho familiar, com a sua esposa que é sua parceira também aí de negócio. Então, cara, voltando agora para a pergunta, você tem noção de quanto que voltou do teu investimento na mentoria em Eita, 2022? Sidney, essa conta, apesar de ser de investimento, é uma conta tangível. O intangível eu tenho uma noção. O tangível, montamos em tangível. Fez novembro, essa conta, não? voltou muito. Tem uma sigla do ROI, mundo retorno dos sobre negócios, que é o ROI, investimento. né? Retorno sobre investimento. Que é basicamente o seguinte: quanto que você investiu, aí obviamente tem o ROI voltado para marketing, né? Mas aqui a gente faz uma analogia falando do ROI da mentoria, né? Investi X, quanto que voltou desse investimento? No seu caso, 12 vezes, são 12 eu estava fazendo vezes, essa conta entre 10 e 11 vezes. Então, isso de só de janeiro a outubro, tá? Só de janeiro a outubro. Então, isso é o tangível, né? Porque só para poder sepultar essa objeção de que será que vale a pena? Porque eu acho que é a objeção principal de quem, por exemplo, cara, entrou na turma 18 do CVM, entrou na turma 17, que ainda tá botando o CVM ali em prática, que é uma pessoa que tá em dúvida, pô, será que eu invisto numa passagem de avião? Será que vale a pena eu me deslocar do Rio para São Paulo para participar do CVM ao vivo, para eu entrar na mentoria 2023? Cara, 12 vezes. 12 vezes o valor do ticket do ano passado. Eu acho que já dá para fazer o juro composto, dá, com trabalhar certeza. Um pouquinho mais, né? Os fundos imobiliários. A parte já foi reinvestida no projeto. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dos intangíveis, então, já que eu dei esse pulo logo lá para o final. O que para você é intangível desses retornos, né? Porque o tangível é desse ano, né? Porque você tem ainda os 60 anos que você vai viver de vida, que a gente não tá botando isso na conta, não. Mas o que é o intangível para você, Gui, desse retorno? O intangível, Sidney, o principal intangível, você adquirir, melhorar a gestão do consultório. Isso aí foi algo que eu consegui ampliar muito com a mentoria, aprender gestão, ter previsibilidade. Quando você se enxerga como empresa, você consegue ter aquela constância, né? Com pouca oscilação mensal, você começa a ter previsibilidade. Igual a empresa que começa a vender muito de 12 vezes no cartão os produtos dela, ela sabe que tem aquele quantidade por mês. O fluxo de caixa, o mesmo que eu consegui fazer com os investimentos, a previsibilidade mensal de investimentos, eu consegui com o CVM ajustar essa parte da gestão para ter essa previsibilidade no consultório. E estar estudando sempre os números e eles falarem comigo onde é que eu tenho que focar mais minha energia, que foi o que me fez sair de mais um outro vínculo que não me agregava mais, focar no que me dá retorno, no que me dá qualidade de vida e no que eu gosto de fazer. Como a gente já conversou, tem coisas assim, por exemplo, até de convênio, que na minha especialidade são interessantes e é uma coisa que eu amo fazer. Fiz uma live com o Alex um dia desse, né? Eu não teria essa escalada na parte do exame, na prevenção do câncer de intestino, é um dos meus nichos, está no meu Instagram, é um dos meus nichos profissionais, um dos meus propósitos, se eu não estivesse trabalhando com a saúde suplementar. Isso porque ela me dá uma escala que no particular, nessa área, é difícil você ter. E o convênio me dá isso nessa parte. Mas é isso, eu consegui focar algumas atividades, ampliar o consultório particular, a gestão, evoluir no consultório secretário agora, presencial. Já estou vendo o retorno, finalmente. Eu estava com a remota, já estamos com 2 meses de secretária. Eu estava meio travado nessa área, desse passo. Que massa, cara. Os pós-consultas, ampliar, né? Que massa. Evoluir, né? A gente evolui como médico, evoluir espiritualmente com a mentoria. É uma troca vibrante de informações no grupo. É uma evolução que a gente, às vezes, o intangível não tem nem como descrever. A escalada profissional. A gente lê mais, aprende mais os livros, discute, né? Até tem gente falando de estoicismo lá, as chaves que a coach vira, as imersões, tudo. Conexões que a gente faz. As conexões, né? Por exemplo, vocês até trocaram isso. O Alex, eu fiz uma live com o Alex e vocês trocando essa ideia de, pô,
que massa que você foi inspiração para o Alex, e Para o mim, Alex hoje também é inspiração para você. essa Então, troca, né? essa troca, né, cara? E vocês são de nichos que são semelhantes, né? Cirurgiões, Então isso é importante, cria essa conexão e tal. E aí eu preciso te perguntar, porque assim como eu tenho feito nas outras entrevistas, o CVMcast Premium ela é sim para a gente mostrar que é possível, é sim para a gente mostrar que tem um passo a passo, que tem metodologia, é sim para a gente mostrar a prova social, mas é também para a gente mostrar um pouco de bastidor. E não só o bastidor positivo, a gente quer mostrar também o positivo. Voltou 12 vezes o valor que eu investi na mentoria, mesmo sendo um ticket alto. Eu tenho previsibilidade, isso gera confiança, né? Se você está ali, no seu caso, é uma das coisas que mais se destaca aqui, e eu fiz até questão de destacar isso para o grupo da mentoria, que talvez mais importante, né, Gui, do que, faturei 50, depois eu faturei 10, depois faturei 70, depois faturei 20, que gera essa insegurança. Você vem de um crescimento linear e consistente, isso gera uma confiança, então isso dá coragem, que foi uma das aulas que eu preparei para vocês, né, e eu usei você como exemplo dessa coragem. E aí teve um médico que falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, eu quero muito fazer a transição para atender só particular, mas a questão é o seguinte, é porque é como se eu tivesse... Ele usou uma analogia que eu achei incrível, e eu quero usar ela agora aqui, que eu acho que cabe. Ele falou assim, é como se eu estivesse atravessando um rio, aí tem umas pedras entre as margens do rio, no meio do rio. E aí eu tenho medo de dar esse pulo de uma pedra para outra, e dessa pedra, dela não me segurar, entendeu? Quando você, meu irmão, no seu caso, que eu olhando para o que eu tenho feito, né? E é uma das coisas que a gente faz na mentoria, que deu muito trabalho para mim, para minha equipe, né? Para poder a gente chegar na planilha, que vocês validassem, que vocês preenchessem, que você foi um dos exemplos, assim, de mentorandos que preencheu direitinho a planilha, tanto que foi alguns exemplos, eu usei a sua planilha para poder mostrar para as pessoas, para poder te dar feedback. E aí as pessoas vão dizer que é sorte, né? É sorte, é porque é em Maceió, é porque é cirurgião, é porque ele tem um bom currículo. Vão sempre dar uma desculpa, dizer que é sorte. Mas eu tô aqui mostrando que não é sorte. Porque muita gente que entrou na mentoria não preencheu a planilha como você, não teve a consistência como você, não participou das lives como você, não participou de Hot Seat como você. E muitas vezes pode estar agora no momento que não teve resultado como você e pode achar, o problema é a mentoria, o problema é o Sidney, o problema é o Adriano, é a equipe. Então, essas lives que a gente faz aqui também, Gui, é para dividir um pouco da responsabilidade com os colegas e mostrar que não é mágica, não é charlatanismo, agora tá fazendo coisa errada, nada disso. Aqui, meu amigo, eu tô falando com um cirurgião com uma formação incrível, um professor e um cara que faz uma medicina de qualidade, mas que mesmo assim tinha outras áreas, como o Fernando falou, cara, tinha coisas que eu precisava aprender para melhorar o meu serviço. Então, mas mesmo assim, a questão é que não é fácil. Não. E se alguém te disser que é fácil, você vai, entra na minha mentoria, faz o meu curso, faz uma consultoria, vou fazer por você. Cuidado, porque não é assim. Meu amigo, eu tô olhando para os seus números e, cara, ter essa consciência que você teve, ter esse resultado que você teve, não tem jeito, assim como tudo, assim como nos investimentos, é ou não é? Aí eu te pergunto, né, porque eu sou enviesado, como é que você conseguiu essa consistência, meu amigo? Cara, é lindo de ver a sua planilha. De olhar assim, mês a mês, você ali, consistente. Qual que é o... Duas coisas que um mega segredo? investidor, aquele Warren Buffett, fala e que eu já coloquei numa aula, né, na aula de investimento, tudo. Você não precisa ser o mais inteligente, não precisa ser o bam, não precisa ser a Matoquino, você precisa fazer duas coisas que quase ninguém faz. Ter disciplina e constância. Se é para fazer, vamos fazer. Se é para assistir aula, vamos assistir aula. Se é para praticar, vamos praticar. Se é para todo começo de mês investir, vamos investir. Se é para toda semana, se é story todo dia, vamos para story todo dia. Se é live, vamos para live. Se é para fazer um Reels, vamos fazer um Reels. Se é para fazer, vamos fazer. Vamos para o Google, vamos aprender. Se é para dobramos e vamos resultado. E reavaliar o que faz sentido. O que deu certo, o que deu errado, saber avançar, saber recuar. Esse é o jogo. Praticar, procurar a resposta. Tá lá o grupo para perguntar, tá você e toda a equipe, pedir ajuda, né? Ter humildade de pedir ajuda, é isso. Mas eu acho que para mim o que funcionou até hoje, as pedras angulares, são a disciplina e a constância. Tá lá, tá no jogo. E um método, né? E ter um passo a passo.
ter um passo a passo, porque, por exemplo, nas finanças, a gente vai fazer aqui vai usar a analogia das finanças como todo exemplo aqui, que é muito igual. As pessoas querem enriquecer rápido, as pessoas querem viver de particular rápido, as pessoas querem ter um corpo magro rápido, ou então ter um corpo forte rápido, as pessoas querem ter um casamento feliz sempre, sem investir nisso, as pessoas querem ter filhos bem educados, inteligentes e emocionalmente saudáveis sem educar. As pessoas querem, como bons seres humanos que somos, atalhos. Elas não querem a consistência, elas não querem método, elas não querem fazer todo dia. Elas têm dificuldade de receber feedback. A maioria de nós tem, cara. E quando a gente entende que, receber feedback, cara, é um presente. Receber feedback é um presente. Eu tô aqui em Brasília porque eu faço parte de um mastermind que eu pago caríssimo para receber feedback. Para alguém que sabe mais do que eu, que tem mais experiência do que eu, que tem mais resultado do que eu, parar a vida dele e dizer, cara, você tá fazendo errado isso aqui. Ou então, eu sugiro que você melhore isso aqui, porque eu já testei isso, ou então fulano testou, né? Eu tenho inteligência do grupo, então eu sugiro que você vá por aqui. Cara, feedback é um presente. Na nossa primeira consultoria, que, diga-se de passagem, eu não prometi consultoria na mentoria CVM 2022, mas eu entreguei um monte de consultoria, e eu fiz uma com você, e diga-se de passagem, já aqui eu sei que tem alguns mentorandos, né? Que estão assistindo ou que vão assistir depois. Alguém deve estar se perguntando, por que o Sidney fez algumas mentorias com alguns e não com outros? E o GUI foi escolhido exatamente, GUI, por isso. Porque as águas dos rios, elas só correm para o mar, meu irmão. É uma lei imutável da natureza. Quanto mais você dá, mais você recebe. Você doou muito para esse grupo de mentoria em 2022. Você contribuiu, você foi assíduo, você foi humilde, você participou. E, cara, isso fez com que você merecesse, recebesse. Aí as pessoas falam assim, parece que fulano nasceu com a bunda virada para a lua, um ditado popular. Mas, cara, olha só o tanto que tem contribuído. No seu caso, você criou conexões. Daqui a pouco a gente está aí, né, lançando o jovem médico aposentado, quem sabe, né, o nosso método de finanças para médico, porque você teve a mentalidade, cara, eu vou entrar nessa parada, eu vou fazer acontecer, eu vou contribuir com o grupo, eu vou ser humilde o suficiente para aprender, que isso é verdade. A gente fez a consultoria, eu falei, cara, dobra o investimento. Outro mês você foi lá e dobrou e teve resultado. E aí eu lembro também que você citou antes, né, como uma das coisas que, cara, eu falei, Gui, secretária. E aí, você, antes de eu falar disso, você falou, cara, contratei a secretária e já vai tá dar dando resultado. E vai dar diferença. resultado. Já tô colocando a coisa na mão dela. Já tá. Então, assim, às vezes a gente fica buscando o segredo, como você falou, né? A bala que matou Kennedy, né? Qual é o hackzinho? Qual é a dicasinha? Cara, não tem dica. A dica é você ter realmente um método. E aí, cara, eu bato no peito realmente e falo que o método CVM, ele é poderoso. Agora, por que uns têm resultados e outros não? Porque somos seres humanos. Seres humanos são procrastinadores por excelência. Até os mais executores procrastinam. Vou dar um exemplo aqui, ó, da Irlena. A Irlena tem um monte de coisa que, tipo, ela tá no 3º ciclo de mentoria. Que ela veio aplicar esse ano. E ela é executora, você sabe disso. É um dos maiores cases do CVM. Ela demorou 3 anos para aplicar algumas coisas. Por isso que tem o coaching em grupo na mentoria. Para que a gente possa enxergar, se entender. Então, é muito massa essa sua fala, consistência e disciplina. E o método, E aí eu tem um método, né? Porque eu preciso. O poder do grupo. E o poder do grupo. Que te empurra, te puxa. Mas com certeza, Gui, a gente está num modelo de negócio que a gente vive do que a gente promete. Tanto que a nossa premissa aqui é faça chuva ou faça sol, a gente precisa entregar mais do que a gente prometeu. Então, para 2023 vem muitas melhorias, tá? Inclusive uma, meu amigo. Cara, só uma novidade que vai ter já vai valer o investimento. Tem um cara que fala assim, ó, uma sacada paga. Eu vou levar o entregável para a mentoria CVM 2023. Cara, que só esse entregável já vai valer. E eu peguei aqui, os 2 dias que eu tô aqui. Eu vim aqui 2 dias, peguei o negócio, vou aplicar imediatamente no meu negócio, que já vai valer o investimento, por exemplo, que eu fiz aqui. Por isso que tem uma lista de livros que a gente recomenda. Porque quando o médico ele não tem a visão empreendedora, ele fica olhando só para o dinheiro, ele fica pensando, vou investir tanto, será que volta? Se eu pegasse esse dinheiro, dava para pagar a primeira parcela de um Palio. E aí vai comprar passivo, né? Ou então vai pensar assim, vou pegar esse dinheiro, vou fazer uma viagem para as Maldivas ou para o Caribe, sei lá. E aí volta para continuar dando plantão, e volta para continuar fazendo uma medicina que não está feliz, volta no círculo vicioso. Então, eu queria que você falasse
falasse um pouquinho disso, né? Porque eu acho que eu não explorei muito isso com os outros colegas, e eu acho que você é um dos exemplos que eu acho que a mentalidade também está bem madura, a tua mentalidade empreendedora, de negócio, né? De não só mais olhar como médico para o teu consultório, de não olhar para a tua carreira só como médico, técnico, de entender a tua carreira como como um empreendimento mesmo, né? Que você pode fazer cada vez mais, impactar mais pessoas, cara, e usufruir disso também, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, da visão empreendedora. A visão empreendedora, assim, de gestão, o médico se enxergar como empresa, ela é fundamental, porque um dilema em muitos pregam das empresas, um dos dilemas é crescer ou morrer. Ou a empresa está crescendo ou ela está em queda livre. Então, para ela estar crescendo, ela vai ter que estar sempre se reinventando. Ela vai ter que estar sempre reavaliando a performance. E o médico tem que se enxergar como empresa. Ele tem que ver os horários dele, tem que organizar a agenda dele semanal, onde ele está tendo retorno, se ele está tendo retorno, se está valendo a pena, a que custo, se está tendo o sacrifício da vida pessoal dele, se às vezes você até tem retorno, mas você está parado, você ali está num platô, você não vai crescer. Foi um dos vínculos meus que eu até tinha isso, Você não tem perspectiva eu não de tenho perspectiva crescimento, de né? segmento, né? Eu estou apenas girando a engrenagem e ele, no momento que ele começa a se enxergar com empresa, é aquele vínculozinho de prefeitura que paga aquele saláriozinho, que vai ter um aumento perdido e que vai ter uma aposentadoria muito pequena lá na frente, que você aprendendo técnicas, aprendendo a investir o dinheiro, aprendendo a gerir o consultório, naquele período que você está naquele vínculo, você vai crescer muito mais, saber onde você está assim, enterrando às vezes o seu nome, se você às vezes está trabalhando numa instituição, está se escondendo atrás do nome de instituição e o seu nome, que é o mais importante, está ficando lá atrás, essa parte de saber gerir o marketing da empresa, que é o seu marketing também, saber gerir os recursos, lá na frente ter colaboradores, ter funcionário, nem que seja uma secretária, mas às vezes depois lá na frente você pode crescer, saber aonde você quer chegar, se você quer ser um médico, ter o seu consultório e às vezes trabalhar em parceria num serviço de terceiro, ou se você pretende no futuro ter o espaço e trabalhar só nele, isso tudo é um amadurecimento. E não tem certo nem errado. Cada um vai ter, de acordo com cada especialidade, de acordo com o que quer para si, de acordo com o que essa pessoa vai obtendo clareza. E o que dá a clareza é você estar sempre reavaliando, enxergando como empresa, é a jornada, estar sempre procurando se capacitar, estar lendo o futuro. Né? Ter mentores, né? Seja um mentor de um Instagram gratuito, mas que você acompanhe, ou seja, um mentor, né? Um curso como CVM, algum mentor na parte empresarial, como você faz, o Mastermind. Essa é a parte importante que o médico tem que aprender. Senão ele fica trabalhando para os outros, andando de lado no que é dele, e ele tem que se enxergar. Se ele quer fazer o nome dele, se ele quer criar uma clínica no futuro e fazer o nome da clínica, onde ele quer chegar, onde o médico quer chegar. Isso é importante. Total. Gui, se eu te perguntar agora o seguinte, o que você vive hoje que você não imaginaria que você estaria vivendo tão rápido por conta desses resultados, né, com o CVM, com a mentoria, principalmente? Pode ser no profissional, no pessoal, pode ser no que você quiser, cara, mas assim, também se você não tiver uma parada dessa, fala assim, cara, não, eu acho que eu me planejei para isso, entendeu? Tipo, eu já sabia que ia ser nesse tempo, tá tudo bem. Mas é só uma pergunta aqui que eu acho que é importante, porque a mentoria a gente acelera muito tempo. Olha, assim, o que eu vivo hoje é a sensação de liberdade, de ser dono, de ter as rédeas da vida nas mãos. Claro que a vida tem surpresas, tudo pode acontecer, ninguém sabe nem se está vivo amanhã, esperamos estar. A liberdade de estar podendo escolher os locais que eu quero trabalhar, a liberdade de poder escolher o tipo de medicina que eu quero exercer, a liberdade de poder saber que eu tenho a segurança para tomar qualquer decisão no âmbito profissional, a liberdade de poder planejar, viajar, férias e saber que os ativos estão segurando a onda na questão dos investimentos, não me sentir culpado mais por não estar, às vezes, no front de trabalho, poder fazer pausas, poder parar um horário ou outro para planejar o que eu vou fazer. Essa liberdade é o que não tem preço. Poder, de vez em quando, brincar de trabalhar, né? Que era um sonho de muita gente, mas parar nunca. Mas às vezes a gente vai escolher o que vai fazer. Eu nunca esperava estar, por exemplo,
como uma agenda de 5 pacientes por tarde no consultório particular, poder atender 5 e os 5 bem atendidos, e os 5 estarem saindo satisfeitos, estarem deixando opinião, os 5 pacientes às vezes que vão gerar procedimentos na minha área, exames, cirurgias, de não estar naquela prisão de atender 10, 15 pessoas com mais encaixe. E eu ainda tenho um dia da semana, um período que eu faço isso e tá tudo bem. A coisa flui, mas porque eu quero, porque eu já posso deixar isso, mas ainda estou nesse front porque é um dos meus nichos, né? Que são, às vezes, os pacientes que voltam com resultado de exame de colonoscopia, de pólipo que eu tiro, eu mantenho esse horário para poder dar assistência a essas pessoas. Mesmo naquele ritmo da medicina um pouco industrial, a gente vai tentando humanizar isso mesmo. Mas é a liberdade. Liberdade hoje eu consegui na Feira de Ciência do Mais Velho, pude fechar a agenda um pouquinho, fui lá, até postei o jovem palestrante, né? Isso. Ter tempo para brincar com os filhos, né? Ter disposição para programação, lazer, sem sentir culpa. Pô, e você mora em Maceió, cara. Você mora na praia, você mora num paraíso, né, cara? A cidade ajuda também. Eu lembro de uma fala sua, e eu queria, já que você trouxe isso, eu queria explorar um pouco mais. Eu lembro de uma fala sua dessa situação. Você falou assim, a primeira sexta-feira em que eu agenda só particular, e é uma sensação. Aí você falou a sensação, uma sensação boa, que eu não vou lembrar exatamente a palavra, eu vou falar uma coisa que eu acho que você não falou agora e que para mim é importante. E eu lembro que você falou assim, é uma sensação muito boa poder atender meu paciente bem, né? Atender com a qualidade melhor do que não é que eu fazia um atendimento ruim, mas aqui eu faço melhor e não chegar cansado em casa. Porque, cara, eu até brinco, né? A gente criou o movimento do Segundou, né, no CVM. Mas, cara, por que não também o Sextou, né? Não tem problema o Sextou também, né, cara? Porque é isso, sabe? Tipo, você chegar em casa e ter realmente ainda energia, ter alegria, poder chegar para jantar com a sua família e compartilhar com alegria o seu dia, cara. Hoje foi o dia do hambúrguer aqui em casa. Né? A gente sempre faz alguma coisa diferente. O hambúrguer artesanal. É isso. Cara, isso. Gui, você tem noção, cara, que, assim, você já parou para pensar? Essa é uma pergunta fora do script que veio aqui agora. E essa é a vantagem de eu ser médico e de conhecer o sistema. Você tem noção, meu irmão, que tem muitos cirurgiões muito mais velhos que você, que estão agora, neste momento, pronto-socorro, seja público ou privado, cansados, entendeu? Que estão há vários dias de plantão, que estão estressados, que tá há muitos dias que não vê a família. Você tem noção que isso está acontecendo na maior parte do Brasil agora? E ó, a gente precisa, pelo amor de Deus, cirurgiões, tem gente salvando vida agora. E a gente precisa disso. Mas eu tô falando porque a gente tá aqui num ambiente fechado, eu sei que sua audiência tem pessoas que não são médicos, mas eu não sei se essa é a realidade você que é cirurgião deve saber mais do que eu, mas aqui na minha realidade de Manaus, tinham alguns cirurgiões, cara, que eu acho que eles moravam no hospital, sabe? E que praticamente a gente ficava, né? Sempre tem, né? Os internos, os residentes ficavam, pô, mas fulano não tem, será que não tem família? Será que não tem vida fora daqui e tal? E faz um trabalho maravilhoso, mas que eu acho que é uma crença, não sei se e eu tô jogando para você trazer a sua opinião, a sua visão disso, de que, cara, eu sou bom, pô, e geralmente esses cirurgiões são muito bons mesmo, porque trabalham muito, pegam mão, têm experiência, estudam muito, são professores, mas eu acho que, será que eles têm a síndrome do super-herói, e de querer salvar o mundo, de achar que se ele parar de trabalhar, ele tá sendo uma pessoa ruim? Qual é a sua visão sobre isso? Na grande maioria das residências, especialidade cirúrgica, ela é muito hipertrofiadora de ego pela preceptoria. Você já entra com, às vezes, dependendo da residência, não são todas, o seu R mais te intimidando, porque aqui é assim, vai ser desse jeito, não questiona, vamos para frente, e você vai absorvendo isso. No R1, no R2, vai para uma subespecialidade cirúrgica. Quando você sai, o mercado que tem, por mais que você comece a sua subespecialidade, no início o que vai aparecer é o plantão de cirurgia geral, e você vai vendo gente mais velha que está ali há 10, 15, 20 anos
e você está 12 horas, 24 horas naquele plantão absorvendo daquela pessoa a experiência de vida dela, a trajetória dela profissional. Não, mas é assim mesmo, tem que ficar vários anos. Olha, eu aqui, estou há 20 anos aqui, não deixei o meu plantão, mas eu gosto, porque a gente faz amizade no plantão e isso. E essa pessoa não, às vezes, está dentro de uma caixa. Ela aprendeu isso, está seguindo isso e vai passar isso para você. Essa noção que ela teve, ela vai passar para você, esse modo de ver. Ela está pensando dessa forma. Naquela limitação, ela tem razão, aquela cabeça fechada. Só que ela não pensa o quanto isso é insustentável a médio prazo, o quanto a saúde vai cobrar, o quanto lá na frente vem a hipercolesterolemia, vem o diabetes, vem a hipertensão, vem o burnout, vem a frustração, e é um vínculo na prefeitura de 24 horas, um vínculo no estado de 24 horas de plantão, e pega plantão no hospital privado, e vai entrando nessa ciranda. E para compensar isso, lá vem a casa de 3 andares, o apartamento de cobertura, o carrão que fica 24 horas estacionado lá no plantão. Todas as especialidades que dão muito plantão tem isso. Eu acho que a especialidade cirúrgica tem muito. E uma das coisas que eu agradeço até hoje foi ter tido a visão, algumas pessoas me deram, né? Olha, invista na terceira residência. Como? 4 anos já, invista numa residência. Você gostou da área endoscópica? Invista nela. Hoje, eu agradeço muito ter feito a terceira residência de endoscopia, que foi o que me deixou, em pouco tempo, largar a vida de plantão. Foi o teu primeiro para passo sair do plantão. Foi uma plantão, subespecialidade. Né? Uma outra subespecialidade. Veio os depois investimentos veio e o investimento também. Não sei se você lembra da aula de investimento, eu digo não, agora eu vou me presentear, que esse plantão de domingo 24 ele vai voar mês que vem. Quando eu atingir aquela renda passiva, aquele plantão saiu. Eu digo, não, agora esse domingo é meu, é da minha família, é para fazer o que eu quero. Inclusive estudar, ou fazer alguma coisa, ou não fazer nada. E aí o CVM, vamos dizer que refinou isso, e a mentoria continua refinando isso. Cara, sua trajetória é muito massa, velho. Isso aqui a gente tem que botar para rodar para estudante de medicina, cara. Para residente de cirurgia. Eu fico me colocando no lugar de um residente de cirurgia, de um residente de coloprocto. Pô, imagina o presente que é um residente coloprocto receber essa live sua, cara. Pô, imagina sendo você recebendo Nossa, uma live isso eu não tive. Eu tento passar para os meus residentes, né, de coloprocto, no HU, essa visão, né? Cara, faz uma boa formação, investe na terceira residência, investe em investimentos, aprende a empreender e, cara, e se torna um jovem conforme a renda passiva cresce, você se presenteia, né? Vamos deixar o plantão, vamos, né? É muito massa ver, assim, eu acho que um outro exemplo que você é, Gui, da tua trajetória, é essa parada do planejamento. Eu sou zero planejamento, mas eu sou muito criativo. Eu tenho muita ideia. Aí eu tenho a ideia e eu quero executar. E o Adriano é meu sócio aqui no CVM, ele é totalmente planejamento, ele fica doido. E é por isso que na hora de encontrar um sócio, é importante você ter um perfil complementar. Então, tá perto de pessoas que têm um perfil complementar ao seu, te ajuda. Aí eu te pergunto, se não fosse o CVM, se não fosse a mentoria, quanto tempo você demoraria, por exemplo, para pensar, não vou nem falar de largar, mas para pensar na possibilidade de largar todos os planos que você largou, pensar em largar o vínculo público, por exemplo? Nossa, nem passava pela cabeça, porque a gente vai entrando na ciranda. Não, tem que ter um vínculo público, tem que ter um plantãozinho, tem que ter aquele convêniozinho certinho todo mês, e a gente se acomoda e não libera espaço na agenda, espaço no dia a dia para o que vai te dar mais retorno, que é o consultório particular, que é buscar os locais onde você vai crescer, que é planejar, né? Eu digo que o curso aprimorou, né, a minha forma de pensar inicial de investimento, e a mentoria refinou, né? A gente diz, por exemplo, quando a pessoa termina o R2 de cirurgia, olha, é cirurgião formado, mas não está lapidado ainda. A vida vai te lapidando. E a vida com o método, seguindo o método, essa lapidação vai muito mais rápido. E quando você comete por exemplo, uma falha, uma coisa, não, eu fui por esse caminho, é mais fácil de voltar e corrigir, porque você tem apoio, né? Tem apoio da equipe, do CVM, tem apoio do grupo, até de rever o que você está fazendo. Então, foi muito importante isso. Eu não pensaria deixar o que eu deixei, hoje ter a minha sexta-feira só de consultório particular, ter horário exclusivo, ter deixado alguns vínculos que eu até tinha um pouco de retorno, mas que eu não ia crescer, eu estava parado lá, estacionado, eu estava no platô, e mudar muita coisa. Sem o CVM não ia, não.
É muito massa a tua trajetória. Obrigado. Parabéns, parabéns mesmo. E aí, Gui, tem alguma história que te marcou? Pode ser de um paciente, pode ser uma história tua também, alguma coisa assim que te marcou, para a gente poder impactar positivamente e emocionalmente as pessoas que estão assistindo ou que vão ouvir isso aqui depois. Pode ser também uma história da mentoria, pode ser uma história de algum paciente seu, pode ser uma história sua pessoal, com a sua família, pode ser uma história sua com você mesmo. Tem alguma história que você sabe que vale a pena compartilhar com os colegas e que vai fazer eles lembrarem dessa Pô, live? Círio, o que veio agora, assim, o estalo na cabeça foi aquela cirurgia de alto ticket que eu vendi. O paciente era um paciente simples, era um ajudante de ferragem, ele teve uma intercorrência, teve um trauma, ficou com um estoma, uma colostomia. Ele teve um trauma muito grande no hospital público e ele, assim, foi procurar no consultório particular, fez um planejamento, a família toda ajudou. Ele disse: doutor, eu quero me programar para fazer, eu vi que o senhor faz esse tipo de procedimento, eu sei que é uma cirurgia grande, eu sei que vai ter um... Ele Já ele chegou já chegou querendo a querendo a cirurgia? cirurgia, ele viu-me, achou na rede, e assim, eu digo, olha, mas tem locais que fazem na sua região tudo. Ele Eu tive uma experiência péssima lá no serviço público. Eu não posso falar das pessoas, né? Algumas pessoas eram boas, outras não, mas era medicação que não entrava na hora certa, era falta de tudo. Eu fiquei traumatizado. Então, se for algo que eu consiga me esforçar e consiga, com a ajuda da minha família, cobrir esse custo, para ter a assistência que eu vejo que o senhor consegue dar no dia a dia para os seus pacientes, eu vou fazer o possível. E aquilo ali me marcou. A gente vê tanta gente que me ele te seguia, ele me seguia no descobriu, Instagram, é era do isso? interior do Ele meu veio do estado, Instagram? do Sertão de Alagoas, né? Foi operado no Hospital do Sertão lá. Estava com encaminhamento para cirurgia de reconstrução de trânsito, mas eu até ofereci, rapaz, eu posso tentar te colocar na regulação para ir comigo lá para o Hospital Universitário. Não, doutor, eu não estou querendo isso, não quero passar pelo que eu passei. Eu sei que o hospital universitário que o senhor trabalha tem uma qualidade boa, mas eu não quero mais passar pelo que eu passei. Eu fiquei com trauma, né, do que eu passei lá nos hospitais públicos. Eu quero ter o melhor atendimento, eu quero ter um médico meu, não quero todo dia um médico diferente, eu quero ter um acompanhamento linear pelo médico e eu me planejei para isso. Eu tenho 11 irmãos, tá todo mundo querendo ajudar. Se for um valor que a gente consiga tudo, e aí eu fui atrás, viabilizei material, fui no hospital que eu opero, contei a história, sensibilizei um dos filhos lá do dono, ele foi atrás, né? A gente facilitou de toda forma e a cirurgia saiu, o paciente foi de alta no 5º pós-operatório, hoje está bem, né? Me manda foto até hoje do que está fazendo, dos churrasquinhos que ele está fazendo lá na cidade dele. Já me chamou para ir Que lá massa. ver, na cidade de Piranhas, que é no Alto São Francisco, ver a trilha lá do cangaço e os cânions. Ó, quando for, me dê um alô aqui. Foi um caso que me marcou. Gente simples, mas que valorizou meu trabalho e queria ter esse acompanhamento linear de um médico só, um médico que ele viu, que ele acreditou, que ele confiou pela rede social. Foi algo que me marcou, que é algo que veio. Assim, isso foi a cirurgia de mais alto Isso ticket que eu fiz esse ano. Foi esse paciente. Não foi de um paciente, né? Com uma condição boa. porque É, tem essa crença, né? é. E de vez em quando até eu uso você como exemplo, porque Isso. você já falou de outras situações, por exemplo, cara, às vezes eu É, atendo manicure, eu atendo, né, pacientes que valorizam o meu trabalho, que é o é. paciente de relacionamento que a gente chama, né? Mas tem outras coisas aqui que a sua história, que é um exemplo muito legal que eu quero ressaltar. Médico bom não tá na rede social. Cara, se você não tivesse na rede Não teria me social, ele não descoberto. teria te É. descoberto. Segunda coisa, médico particular é só gente, só vai atender milionário, é elitista. Pô, cara, Uhum. você atende gente, né, que veio, a pessoa veio, ela veio lá do interior. Pô, olha que massa. E a outra coisa, né, Gui, que é, cara, E sem generalizar, são os melhores pacientes que eu tenho, o porque eles valorizam. e a outra coisa é que você não precisa Não, explorar o paciente. Ah, vai cobrar. Que é uma crença que tem tanto é, em médicos e em pacientes. Ah, pô, vou ter que pagar. Não, é o é justo. só um preço justo e Uhum. facilitado. É, É que é outra coisa também que, de vez em quando, eu cito você. Nas nossas aulas internas do CVM, né, para as turmas, eu falo, gente, o GUI, ele cobra tanto na uhum. consulta dele, ele parcela. Poxa, e aí você Uhum. facilita a entrada das pessoas. Então, tudo isso faz com
que você possa oferecer um atendimento excelente, de qualidade, né, para Isso. as E dá o pessoas que acesso, né? quiserem, né, meu amigo? Teve paciente que pagou a consulta em 4 Dá um vezes acesso. e a cirurgia de 6 vezes. A gente facilitou, ele viu o valor, ele confiou, É flui. isso. E muito melhor do que operar E convênio. aí, Gui, tem outra coisa também, né? Que é essa questão pro cirurgião, que eu acho que eu tenho que falar mais, né? Eu falo pouco disso, que é a cirurgia, ela não é Não, só o ato cirúrgico, né? pós-operatório, acompanhamento, né? Só no financeiro, né? Uma cirurgia pequena minha particular paga o mesmo que 6 cirurgias de paciente de convênio. Então, eu posso estar operando 2 e eu vou poder dar uma assistência boa a esses 2. Diferentemente, se para ganhar a mesma coisa, eu teria que operar 12 pacientes de convênio, que eu vou ser sincero, eu não conseguiria estar mandando mensagem, estar procurando saber, estar indo ativamente como está o pós-operatório, se está usando corretamente o remédio, se está fazendo as orientações de pós-operatório, se tem alguma intercorrência que ele precisa voltar antes, que eu preciso agir antes. Às vezes o paciente, em outras épocas, não operava muito convênio, o paciente complicado, você nem ficava sabendo, ele ia no pronto-socorro do convênio, era atendido por outro colega, o colega mexia na sua conduta e às vezes não voltava só depois. Hoje o particular, a gente consegue ter o paciente na mão, porque você opera menos pacientes, você consegue oferecer mais qualidade. E aí isso fideliza, isso gera mais indicação. Eu já atendi 2 pacientes indicados por um paciente que eu operei, e assim vai. É o ciclo virtuoso, é esse, Total. né? Menos é mais, É o círculo mais é melhor. virtuoso da Né? medicina. É. Gui, eu vou agora aqui, porque você apertou tanto na reciprocidade, eu vou ter que falar para você. Eu acho que isso aí tem que ser uma linha editorial sua, de você entrar numa live dessa aqui, que seja uma vez por mês, e falar sobre a importância do pós-operatório. E educar os pacientes para que eles enxerguem o valor disso. Porque isso que você acabou de falar, a Globo não mostra, meu amigo. Sabe o que a Globo mostra? A Globo mostra o seguinte: médico negligenciou o paciente, ou piorou e o médico não deu assistência. É isso que a mídia mostra. Mas a mídia não mostra que esse médico está sendo exposto a um número humanamente impossível de dar essa assistência. E o pior, que a gente acaba se submetendo a isso. Porque também isso a gente acha que é o que normal. ensinam a gente, né? E aí até que vem um magrelo de nariz grande e fala assim, quem disse? Por que você não pode fazer diferente? Cara, não abre mão da qualidade do resultado do teu paciente. Não abre mão disso por nada. Foco total no paciente. Porque é isso. Como professor do GUI, como tenho a honra também de dizer como mentor, eu tenho certeza que o marketing do GUI funciona porque o serviço do GUI é muito bom. O que ele oferece é muito bom. Quando você junta um serviço bom com um marketing bom, aí gera uma consistência de faturamento mensal, que gera confiança. Essa confiança vai fazendo com que você, agora eu vou largar isso, agora eu vou largar aquilo. E você vai criando essa retroalimentação positiva da confiança, né, Gui? Então, você que está aqui, vai ser um prazer te receber na família CVM, vai ser um prazer te ajudar, como a gente tem ajudado. Não só eu, tá? Eu sou só um mensageiro, não só é só o Gui. De onde o Gui veio, tem muitas outras pessoas e tá vindo cada vez mais. E a ideia é a gente se ajudar. Gui, meu amigo, obrigado. Eu acho que a única coisa que eu posso te dizer, obrigado, gratidão. E, cara, obviamente, parabéns, porque eu tinha falado, você já parou para pensar que enquanto a gente está aqui, enquanto você está aqui doando o seu tempo para o CVM e para os colegas que vão ter acesso a essa live, enquanto você está aqui também, eu quero te honrar, né? Eu quero celebrar junto com você. Mas, cara, você já parou para pensar quantos % dos médicos brasileiros estão onde você está hoje? Não, no momento que você está de vida, cara, com a idade que você está, com a mentalidade que você está, como é que você se sente, cara, chegando onde você chegou? Aplicando esses filtros, eu posso dizer que não deve ser muita gente não mesmo, né? É muito bom estar sabendo que a gente fez o planejamento, correu atrás, se cercou das pessoas certas, né? Teve resultado, humildade quando errou de voltar atrás, seja lá atrás no investimento, seja em algumas ações que a gente teve na carreira profissional e chegar hoje e ver o quanto a gente percorreu. Tem sempre muito a percorrer, tem muitos caminhos ainda para trilhar, mas
Olho lá atrás, como eu falei atrás, o menino que ficava pedalando, menino, no bairro Gruta de Lourdes o de Maceió, menino e onde eu estou agora, realmente, lá no Farol. lá no Não Farol, esperava, não. Realmente foi. o menino do Farol Isso. venceu, meu irmão. Parabéns, cara. A autoridade que eu tenho aqui, eu te digo, a partir de hoje você não faz mais parte do problema, meu amigo. A partir de hoje, dependendo de você, obviamente, porque o que depender de mim, Isso. você faz parte da solução. É. Você faz parte de uma minoria que É. parou de reclamar e faz a sua parte para fazer da medicina e do Brasil um lugar um pouco melhor. Então, cara, parabéns. Obrigado. Os seus pais, né, as pessoas que te trouxeram até aqui, os seus mestres, e eu me sinto honrado de ser um instrumento disso também. Cara, nada deixa professor, e eu sou um professor, eu nasci para ser professor, eu vim para ser professor, nada deixa um professor mais feliz do que ver o seu aluno, o seu discípulo, tendo sucesso e sendo feliz. Sucesso e felicidade. Não um ou outro, os dois. E você, cara, é um grande exemplo disso. Parabéns, de verdade, do fundo do coração. Obrigado. Obrigado por ter confiado em mim. Obrigado por ter confiado no CVM. Obrigado por ter confiado na mentoria CVM. Só o começo. Cara, vamos para frente. A gente tem muita gente para ajudar. Muita gente para ajudar ainda. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família. Cara, porque a gente precisa de você. E eu de vocês também, toda a equipe. Tem um desígnio desse livro que você vai ler que é assim, ó. Chamado e chama. Tem o chamado e tem a chama. Eu estou sendo usado para te chamar. Agora a chama depende de você. Vamos entender. Vou começar amanhã. Tá, também Deus te abençoe, um grande abraço. Pessoal, agora vai lá, meu irmão. Não sei se você tem alguma bebida aí. Se tiver uma água, o que quer que seja, vá lá, brinde com a sua esposa, honre a sua esposa, porque ela também faz parte disso. Cara, e hoje tem uma coisa que eu não falei, eu vou falar só porque para mim talvez seja a coisa mais importante. É o que o educador faz. Eu posso falar o que eu quiser, Guri, mas se o meu exemplo for incoerente com o que eu falo, principalmente você, que é o meu aluno mais próximo de mim na mentoria, você vai dizer, é balela. É balela. Então, você é exemplo para os seus filhos, cara. Você é exemplo para os seus filhos. Então, parabéns, cara. Parabéns. Vamos. E ó, comemora com eles. Ainda estou acordado. Comemora com eles. Sexta-noite. Vou lá. Então vai lá, dê um abraço neles e, cara, e aproveite isso. Aproveite. Eu te perguntei, tem alguma coisa que você vive que você, tipo, tem uma coisa no meu caso, é eu poder dormir com a minha filha. E, cara, eu vou lutar com todas as minhas forças para que eu possa fazer isso. Sempre. E você tem isso, meu irmão.